Oi, gente, tudo bem? Fala. Oi, gente, tudo bem? Então, gente, hoje eu trouxe o meu esposo para poder a gente falar para vocês o que mudou depois do casamento. Muita gente me pede esse vídeo, muita gente me pede para trazer mais o Thiago aqui nos vídeos e deixar ele à vontade. Então hoje eu vou deixá-lo à vontade, pode deixar, né? Porque brigaram comigo no outro vídeo. Ela tava querendo brigar só no início por causa do travesseiro, mas parou já. Eu falei que era pra deixar ela à vontade, eu tô à vontade. Enfim, gente, então eu vou falar pra vocês o que mudou, assim. Eu não sei, eu não quis fazer uma lista, assim, um cronograma do que eu vou falar. Eu anotei algumas coisas, alguns tópicos, e eu vou falando pra vocês, a gente vai conversando mesmo, vai ser uma conversa, e ele também vai falar. Aí, se ele tiver que acrescentar alguma coisa, se ele concorda, se ele não concorda, com o que muda depois que a gente casa, tá bom? Lembrando que a gente não morava junto antes de casar, então, assim, foi totalmente uma adaptação depois que a gente casou. Tem casais que já moram junto, né, anos antes de casar. Tem casais que a namorada mora mais na casa do namorado, o namorado mora mais na casa da namorada do que em suas próprias residências e enfim. Mas a gente, cada um morava na sua casa, né? Primeira coisa, assim, é a adaptação. É você sair da casa dos seus pais, né? E ir morar numa casa totalmente estranha, que vai ser a sua casa. Tipo, quando eu cheguei, né? Você foi assim, não sei, tipo, quando eu cheguei do casamento, eu falei, gente, cadê meu quarto? Agora esse é meu quarto, minha casa. Tipo assim, é uma sensação estranha. Você nunca teve uma casa, você nunca cuidou de uma casa. Você geralmente teve o seu quarto, né? As pessoas que moravam com os pais, teve o seu quarto. E aí do nada você tem uma casa inteira pra cuidar, outra pessoa com você. A parte mais engraçada do dia que nós chegamos aqui a primeira vez foi... Nós chegamos morrendo de fome, porque no casamento não conseguimos comer nada. Até porque toda hora tirando foto e vai pra lá, vai pra cá, acabou que não comemos quase nada. Daí a mulher do buffet mandou umas 3 quentinhas pra nós comermos já. Enfim. Daí chegamos em casa e tínhamos micro-ondas. Não tínhamos, o fogão não estava instalado ainda. Não. O fogão não estava instalado. Não, a gente não tinha. Como é que ia esquentar no cooktop? Não tinha como. O nosso forno não estava. Então, o fogão não estava instalado. Não, o fogão estava instalado, só que não tinha como esquentar quentinho no fogão. Claro que teria como. Não. Não tinha, porque não tinha gás. Claro que teria, só botar em banho-maria. Ah, é verdade, a gente não tinha gás. Nós não tínhamos gás, porque assim, em cima, a casa tem a nossa casa tem 2 dias não, antes. 2 dias nada. No dia do casamento eu vim varrer a casa. Ah, não, foi limpar, mas e colocar lençol, essas coisas. Então não deu tempo. Um dia antes, porque o pai tava pintando um dia antes a casa. Então a gente não conseguiu fazer compra, nada disso, porque ficou pronto muito em cima. Então a gente chegou no casamento, não tinha água pra beber, morrendo de sede. Não tinha... É que já sai falando, foi mal. Mas não tinha água, o micro-ondas não tinha adaptador pro micro-ondas. porque o micro-ondas, a tomada é de 3, como todas as nossas tomadas da casa. Sendo que não tinha, ele é mais grosso do que a própria tomada, daí não tinha como colocar. Não, isso foi assim, uma história engraçada, mas assim, de adaptação foi isso. Muitos casais não têm costume, né, de dormir com uma outra pessoa, então você tem a sua cama de solteiro toda pra você, vira pra lá, vira pra cá, e aí você tem que acostumar a dormir com uma pessoa do seu lado. Esse aqui, então, ele dorme com as pernas em cima de mim, é braço na minha cara, é perna, e vira, e me bota a perna em cima de mim. Eu não sei as pessoas que estão assistindo, mas eu, pelo menos, dormia com um urso, de verdade, porque eu sempre tive hábitos de dormir com a perna em cima de alguma coisa, ou alguém. Então, daí quando eu vim morar com o Tamires, não mudou, porque eu já tinha o meu hábito de aí eu assim. virei o urso. Daí ela saiu o meu urso, ela entrou na cama, eu não quis meu urso na cama, então teve que aturar, agora não tem pra onde correr. Então, aí a outra coisa que muda é você começa a conviver, né, com essa pessoa na sua casa. E aí começa a vir as manias estranhas, as manias irritantes. Às vezes, a maioria das manias você já conhece, mas depois do casamento começa a te irritar. Porque elas convivem com você 24 horas por dia. Basicamente, assim, triplica, né? Porque você pode ver no dia a dia, você acha que não é nada demais. Mas, realmente, quando você pega numa casa, você está o dia inteiro com aquela pessoa e você vê isso o tempo todo, acaba que começa a ser chato.
E o casal em si, na verdade, acho que é a melhor dica mesmo pra isso é vocês aceitarem, porque não adianta. Mas enfim, então, qual mania que eu tenho que você descobriu depois do casamento? Bom, a Tamires sempre foi bastante organizada com as coisas dela. Porém, nunca implicou com a minha desorganização. E daí, agora, eu acho que isso intensificou em termos de ela ser muito arrumada, dela ser muito organizada e eu ser muito bagunceiro. Daí isso acaba rolando um problema, porque eu não tenho costume de chegar e pegar minha roupa suja e botar diretamente no cesto. Tipo assim, o cesto tá aqui e o chão tá aqui, ele bota aqui, de vez em quando. Não é bem assim. Eu normalmente não costumo ficar de roupa em casa. Daí eu chego e a primeira coisa que eu faço é tirar a minha roupa. Então eu estou na sala ainda, eu tiro e deixo em cima do sofá, no cantinho, mas tá arrumado pra mim, porque tá no cantinho. Tá assim, cara. Falo isso, tá arrumado. Então a mania que me irrita muito é essa desorganização. Eu já tentei várias coisas no banheiro. Ele falava que não tinha roupa no banheiro, não tinha cesto no banheiro. Comprei um cestinho e deixei no banheiro. Mas não adianta, a roupa continua no chão da sala. Não, lembrei uma mania que você faz muito. E que isso me irritava muito, mas eu aprendi a aceitar e tirar não. Eu mostro pra ela que ainda tá lá e eu não gosto. É cabelo no boxe. Eu tenho muito nervoso com isso. Eu odeio tomar banho e ver nem o fica no ralo boxe, fica no cheio, ralo. fica... E ele tira e bota no cantinho. Aí eu pra ela vir tirar. Porque assim, porque se eu tirar, daí ela sempre vai deixar e eu sempre vou me estressar com isso. É porque eu não vejo, gente, eu não fico reparando no ralo. Me incomoda muito, isso me irrita. É, mas assim, já é costume, vira assim algumas coisas costume. Eu tomo meu banho, o cabelo fica no ralo, ele tira e joga no cantinho. Eu não gosto de ver sujeira, nada disso, eu tiro e jogo no lixo. Sempre, né? É, porque isso é bem chato. Isso é uma parada não legal de você ver quando vai tomar banho. Aí normalmente ela reclama muito. Isso é uma mania muito chata. É porque só faz besteira, né? Porque assim, minha mãe sempre reclamou a vida inteira. E não adiantou nada, né? Porque eu achei que saísse de casa, se saísse de casa isso ia mudar, né? Acho que piorou, porque agora eu sou minha mãe, né? Uma das coisas que você tem que ter muito depois que você vai morar com uma pessoa é paciência. Que a mãe dele, tipo, a mãe dele nunca passou roupa na vida. Nunca. Ele saía todo amarrotado, todo amarrotado. E até uma vez, quando ele foi sair comigo no dia dos namorados, ele chegou lá em casa todo amarrotado, todo amarrotado. Aí a mãe, pelo amor de Deus, Thiago, tira essa roupa que eu vou passar. Dela que passou a minha roupa. Tirou a roupa dele, fez ele tirar a roupa, passar e ir comigo. Porque assim, a minha criação já foi diferente. A minha mãe não. Minha mãe, todas as roupas ela passava. Tanto é que hoje eu tenho o costume de passar tudo. Eu passo lençol, passo toalha, passo tudo. Então me incomoda demais, demais, demais ver ele amarrotado. E se eu, tipo, eu não passava roupa no início. Porque eu falava pra ele, ó, quando a gente for sair, você me dá a sua roupa que eu vou passar. Quando eu vi, ele já estava vestido. Então eu não faz nada fazia ele tirar a roupa pra eu passar. Então eu comecei a passar e guardar tudo passadinho. Não sei, eu acho que ninguém gosta de ficar se vestindo o tempo todo. Daí depois que eu já estava pronto, eu ia tirar pra vestir de novo. Enfim. De tanto, enfim. Coisas que irritam. Uma outra coisa que muda muito, assim, mudando de assunto, é as prioridades, né? Quando você casa, né? Na verdade, antes do casamento, você só pensa em você, o que vai ser melhor para você. E depois do casamento você tem que começar a pensar no outro também. Então assim, às vezes eu tô afim de ficar em casa, mas eu já fico muito em casa e ele trabalha num lugar fechado. Então quando ele tá em casa, ele quer sair também, não ficar só dentro de casa. E às vezes tudo que eu quero é ficar em casa e tudo que ele quer é sair na rua. Então a gente tem que começar a pensar, né, um pouquinho no outro. Então você não pode pensar só em você. Depois que você casa, você tem que pensar também no outro. A prioridade você tem que colocar as duas prioridades juntos e decidir qual vai ser melhor. Acho que como um todo, né? Não isso. qual vai ser melhor, mas assim, hoje eu posso abrir mão e sair com ele. É questão de você falar assim, pô, eu sempre tô abrindo mão, vamos mostrar ao outro que, pô, agora tá na hora de você também fazer sua parte, né? Não precisa nem mostrar, começa assim, no início é difícil. Tem que ter muita conversa, Porque, tipo assim, ó, mostrando que não gosta. Hoje, Thiago, olha, hoje eu sei que você trabalha em um lugar fechado. Mas, por favor, hoje eu não tô afim, amanhã a gente vai, outro dia a gente vai. E também, tipo, numa outra semana, eu já não reclamar, já me programar, assim, porque eu sou muito assim, de programar. Se eu me programar que eu vou sair sábado, eu
O que não pode acontecer é um dos dois sempre ceder. Porque se você não botar, cada um tem que ceder um pouco, porque se você sempre deixar ceder, uma hora a pessoa que está sempre deixando ceder vai se desgastar de tudo. Porque você, aí quando tiver uma briga ou qualquer outra coisa, vai ser uma explosão só, porque você vai soltar tudo que você está acumulando, então isso é muito chato. Mas acho que tudo vai na base da conversa. Não, e não adianta só fazer a vontade do outro, né? Não, querer agradar o outro somente. Você não precisa só de ceder. Não só questão de ceder, porque você acaba, né, deixando o seu eu. Você quer ficar em casa, mas você quer também agradar o seu marido, então você vai sair com seu marido. Mas, e você, sabe? Então, num final de semana a gente sai, no outro final de semana a gente fica em casa e assim vai se adaptando. Se os dois gostarem de sair, ótimo, sai todo final de semana. E no final, né, vai se adaptando. Demora, não vou dizer, tipo assim, até porque tudo isso, até o outro perceber, porque até agora a gente tá mais tranquilo, mas no início, o outro não sabe, não adianta você querer ficar com cara de bunda. Eu era muito assim, ficar com cara de bunda e achar que ele tinha que saber o porquê que eu tava com cara de bunda. Não é assim, no casamento isso não funciona, você tem que sentar e conversar com ele. Olha só, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Olha só, eu acho que hoje eu não vou sair, mas no final de semana que vem a gente sai por isso, isso, isso e isso. As justificativas também tem que ser plausíveis, né? Então ela fala assim, não tô afim de sair, ponto e acabou, não tenho roupa, que não sei o que, né? Então você tem que sentar, conversar, porque o outro também não vai entender. Então você senta, vê justificativas. Expõe cada um, fala, olha só, vamos ver aqui. Eu não tô gostando disso, disso e disso. O que você não tá gostando? Vamos entrar num acordo agora, sei lá, acho que vocês vão ter que entrar num consenso de quem vai poder ceder, o que não pode, o que dá para abrir mão, o que não dá, e assim vocês vão se entendendo. Mas isso vai com o tempo, com convívio mesmo, não tem mais o que falar. Então aí entra também na questão de você amadurecer, né? Muitos casais falam, eu sou maduro, isso e aquilo, mas depois do casamento você vê quão imaturo você é. Você tem que ter maturidade suficiente pra falar hoje eu tô errado, ou fazer de tudo pro casamento durar, porque não tem mais essa. Depois que você casou, gente, não tem essa de que vou separar. O casamento é uma coisa, uma coisa não, como é que diz? É algo feito por Deus pra durar o resto da sua vida. Você fez um juramento diante de Deus. Então não tem essa de, acabou. Então você tem que fazer de tudo pra que dure. Então não é uma coisinha à toa que eu vou pegar minhas coisas e vou embora. O Thiago tinha muito essa mania. Porque eu sou uma pessoa muito impaciente. Eu não sei discutir, ao contrário da Tamires. A Tamires já sabe e discute numa boa. Eu não sou uma pessoa muito paciente e quando me irrita muito e eu vejo que não vai dar em nada a briga, eu prefiro me afastar. Mas eu acho que isso não sou só eu. Qualquer outro homem faria a mesma coisa. Porque nós, homens pelo menos, a maioria que eu conheço, faria a mesma coisa, porque não tem a paciência que vocês têm. Ou gostar. O homem não gosta de ouvir, essa é a verdade. Não gosta de ouvir muitas coisas. E mulher tem, principalmente quando. Essa é a grande verdade. Um homem bem prático. Ou é ou não é, pediu desculpa, acabou. Já pra mulher não, a mulher quer render isso. Isso é bem chato, é desgastante pro homem. Eu não tenho a menor paciência com isso. Se eu for lá e pedir desculpa, pra mim acabou ali. E a mulher tem aquilo, não, é porque eu estou magoado ainda. Cara, pediu desculpa, passou, beleza, fica magoado, fica. Mas é algo que você tem que deixar pra trás, porque se você não esquecer, mas os homens em vista também tem que entender esse lado da mulher, como a gente sabe. Tipo, tem que fazer de tudo pra que o homem, pra não tentar longas discussões sem necessidade, o homem também tem que entender o lado da mulher. Então é aquela história que eu falei lá, tem que ter as prioridades, um tem que entender o lado do outro. Então, se eu sei que ele não gosta muito de discussão, se eu sei que é um assunto que pode morrer ali e acabou, beleza. Mas se eu acho que o meu eu vai ficar chateado em não falar, o homem também tem que ter a paciência, a maturidade e tudo mais, de ouvir o que a mulher tem que falar. Então, assim, são pessoas totalmente diferentes, gênios totalmente diferentes. O homem pensa de um jeito, a mulher pensa de outro jeito, então você tem que começar a balancear para que os dois, o que eu mostrei pra Tamires desde o início do relacionamento foi que tudo tem que se pôr numa balança. Poxa, a Tamires é muito chata reclamando pra mim, ao meu ver, reclamando pela minha desorganização. Mas eu coloco na balança que ela, além de estar sendo chata, mas é chato pelo certo, né? Vejamos, eu realmente não tá certo isso, eu admito.
não quer dizer que eu vá mudar. Mas eu admito que não tá certo. Mas aos poucos, chegar, assim, tipo, uma acho que vai dica, diminuindo. né, que assim, eu passo a não falar muito mais, assim, ele tira, por exemplo, ele chega, coloca a carteira dele em cima do aparador, que eu já falei que eu detesto, porque fica uma Isso cara eu já de falei, bagunça. Mas isso Aí é uma coisa que eu já falei. Não, eu tô calma aí. falando. Mas isso do aparador é uma coisa que eu falei, que é, se tem uma emergência, eu não vou chegar Bota numa na gaveta, o aparador tem gaveta. Calma. Aí tô numa emergência, eu vou perder tempo abrindo a gaveta e tirando na gaveta. Eu não vou fazer isso. Eu vou meter a mão ali e vou meter o pé. Aí eu vou correr. Não. Mas eu vou meter a mão na carteira e Isso vou é sair. desculpa, gente, preguiçosa. Não é Que a desculpa, primeira isso eu vou coisa que ele deixar lá chega, ainda. que ele vê quando ele chega em casa é aparador, bota ali. E o que eu faço Não, é, isso mas não. você tem parado de fazer. Por quê? Mulheres, não sejam a chata, porque você se torna a chata falando o tempo todo. E eu parei de ser a chata. O que eu faço é, pego a carteira dele e boto no lugar. E aí ele fala assim, cadê a minha Parar é uma carteira? coisa bem diferente, você diminuiu, tá? Cadê minha carteira? Está no lugar que ela deveria estar. Aí ele vai lá e pega no lugar que deveria estar. Aí no outro dia ele já bota no lugar certo. No outro ele esquece, eu pego e boto no lugar. Você tem que ser paciente. A palavra-chave do casamento é ter muita paciência. É que eu acho questão de hábito também. Porque se você tem hábito de chegar e botar, sei lá, sua carteira, Então como é você o caso. começa a criar o hábito nele. Agora sim, Deixa a eu terminar. carteira você tem parado. Porque agora começou o relógio. Relógio. É. Nem no aparador. O relógio é o que é um lugar fácil de pegar essa brincadeira. Para de palhaçada. A parte que eu separei aqui pra falar é sobre a comunicação mesmo, né? Então não adianta, como eu falei, já repito, não adianta você ficar com cara de bunda e falar, ela sabe por que eu estou irritada. Não, às vezes não sabe, às vezes foi natural, entendeu? Eu fazia muito E eu isso, sou e merda. ele também fazia muito isso. Ficava com cara de bunda e falava, você sabe o que é? Não, às vezes não sabe. Ou independente, assim, você sabe que você errou, mas o porquê? Não, errou não, assim, você falou, tipo, achou que nem ia afetar o outro, mas afetou. Então você tem que chegar e falar, ó, não gostei disso, 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 disso. Isso, Então isso, a isso, comunicação é a melhor coisa, entendeu? Não só isso, quanto coisas que você não tá gostando. Exemplo, o Thiago no início estava com uma coisa de ir muito pra casa da mãe dele. Tipo assim, era 3, 4 vezes na semana. E aí eu ficava chateada, ficava com cara de bunda ou eu ficava pra morrer. Mas não falei nada no início. E aí eu tirei um dia que eu estourei e falei tudo de uma vez. E ele, né, se assustou, porque eu nunca tinha falado nada. Porque eu esperei dele se tocar. Mas não, Mas pra ele tava ótimo ir 3, 4 vezes na casa da mãe dele. Bom, Tava eu saí tudo de lá, normal. Pra mim, Então aquilo lá é- tava tudo normal. Ele não tinha também aquela coisa, não se separou. A casa da mãe dele e da nossa aquilo casa. que você falou no início. Você toma um susto, né? E parece que você nunca mais vai ver. Você parece que tem que se desvincular. Na verdade, não. Você, obviamente, vai continuar um vínculo porque é sua família também. Só Porém, que você tem a sua casa, você tem a sua vida agora. Eu ficava muito chateada porque assim, a gente acordou de fazer as coisas da casa que eu vou falar já já. Aí o quintal ficava pra ele. Aí no dia que ele tinha que lavar o quintal, ele ia pra casa da mãe dele. Entendeu? Deixava de fazer as coisas em casa. Ou às vezes ele tava em casa, ele queria ir pra casa da mãe dele. E os dias que eu tava em casa, eu tinha que arrumar a casa e guardar bagunça, porque os dias que ele tava, eu tinha que ir pra mãe dele junto com ele e ele nem me ajudava a fazer nada em casa. Eu tinha que fazer tudo sozinha. E nessa época eu trabalhava. Agora de cabeça pra baixo, você nem falou nada. Agora eu não tô trabalhando mais, entendeu? Então eu nem exijo tanto assim dele. Porém, quando eu trabalhava, ele tinha sim que me ajudar, mas eu vou falar isso em breve. Mas enfim, então eu fiquei muito chateada na época, né, dele estar sempre à casa da mãe dele, estourei, fiz um escândalo. E aí não tinha que ser assim. Eu tinha que chegar e falar assim, olha só, Thiago, você não acha que tá demais, né, você visitar sua mãe tanto Pois assim? E depois ele até viu, na hora, como eu falei de qualquer jeito, a gente começou a discutir. Foi uma discussão terrível. Porque... E ele não assumiu, ele foi assumir no outro dia, com a cabeça mais fria. Então é mais fácil você falar, porque se eu falasse com ele de boa, ele já teria visto de início e ponto, acabou. Agora não, a gente levou um dia todo brigando pra depois, no outro dia, ele entender o meu lado e ver que realmente estava demais. E aí depois disso ele começou a ver, realmente estava demais mesmo. E aí agora, graças a Deus, tá maneirando. Não tá 100% ainda, mas tá maneirando.
Agora eu fico mais em casa do que em qualquer outro lugar. E uma outra coisa, assim, um outro tópico é você ter tempo um pro outro, né? Porque antes do casamento ele vinha me ver, mas o restante do dia era só dele. E o meu também, a mesma coisa comigo. E agora vocês dois moram na mesma casa. E aí, assim, no início principalmente, a gente... Pelo menos eu deixava muito de fazer as minhas coisas do canal ou as minhas coisas, porque queria dar tempo pra ele somente, ter o tempo somente com ele. E vice-versa, né? Então, assim, você tem que começar a ver isso no início, até mais gostoso e tudo mais. Mas cada um precisa de um tempo. Não só sozinho, mas também com os outros amigos. Muita gente erra, né, no casamento, e às vezes o casamento até se desfaz muito cedo devido a isso, devido a essa prisão que torna o casamento. Eu casar não significa que eu não posso sair com as minhas amigas, muito pelo contrário. Já saí várias vezes com as minhas amigas, já saí de noite com as tias dele, com as primas dele. Pra boate, coisa que eu não posso fazer. Lembrando isso. Foi aniversário do menino, foi um show do... Esqueci o nome foi um dele. evento das... mas foi um show de uma dupla sertaneja, que eu já esqueci o nome. Se você que for não sabe, eu mesmo. Enfim, aí eu fui de noite, gente. Fui tranquilamente. Ele também sai com os amigos dele, não tem problema. Enfim, ele sai com os amigos dele tranquilo. Agora sim, o que não pode eu não vou falar porque a mulher vai brigar. Independente, gente, fala onde você tá. Ele às vezes tá, tô aqui em fulano. Assim, tá bom então. Não gosto muito, mas eu sei pelo menos onde ele tá. Então, acho que chegaram pra mim, vem Thiago ali na rua com o amigo dele. Eu falei, eu sei. Eu falo, entendeu? não tem problema. Eu sei. Então, esse é o bacana, sabe? Você não passar como uma corna, a última a saber de tudo. Então, não tem essa, vou pro futebol. Pra que mentir, entendeu? Pra que omitir? Não precisa. Você tem que começar a criar um relacionamento sincero, à base da sinceridade e da verdade com o seu cônjuge. Então, ele sabe pra onde eu vou, eu sei pra onde ele vai 24 horas, onde ele tá. E não tem problema, como eu falei, às vezes é um amigo que eu não vou muito com a cara, mas tá bom, mas pelo menos eu sei onde é que tá. O importante é você não mentir, eu acho que é mentira. A pior coisa no relacionamento é mentira. Porque eu acho que dá pra, pelo menos ao meu ver, dá pra se perdoar muita coisa. Desde o momento que tem a verdade.